Me dá a imagem, me dá a imagem. Vamos, meu filho, não atrapalha. O que você... Esse menino daqui é ruim, meu Deus. O que você tá vendo é só de uma quadrilha de agiotas que vão se espalhando pelo Rio de Janeiro. Exatamente. Uns foram presos dentro do escritório e um foi preso em casa. A polícia achou documentos, planilhas, de tudo. Só numa tacada eles faturaram R$1 milhão com o crime. Põe no Cidade. Um prédio comercial é cercado. Os policiais civis seguem direto para uma sala apontada como uma das bases de uma organização criminosa. Segundo os investigadores, o local é um dos escritórios de uma quadrilha de agiotas. A equipe está entrando agora no endereço. Esta é a sala de cobrança do grupo. Segundo os agentes, quem pegava empréstimo e não pagava em dia era trazido para cá. Neste local, as vítimas sofriam todo tipo de ameaça. E olha só a estratégia dos criminosos. Aqui, ó, as paredes são revestidas com isopor. Dessa forma, todo tipo de xingamento e ameaça aqui dentro não vazava para a sala vizinha. O som não podia ser ouvido de maneira nenhuma. Ninguém foi encontrado neste local, no entanto, o inspetor vai recolhendo documentos, já que existe um mandado de busca e apreensão para ser cumprido aqui. O objetivo da operação é cumprir 20 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão. Os policiais civis agora estão seguindo para outra sala comercial aqui no município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. No segundo endereço, os investigadores encontraram mais documentos. Os malotes não foram suficientes para carregar os papéis que devem servir de prova para incriminar a quadrilha. Os policiais precisaram usar um carrinho para fazer o transporte. Olha aí, 5 suspeitos foram presos. Contra todos esses homens havia mandados de prisão. Eles estão sendo retirados agora do prédio onde funcionava um dos escritórios da quadrilha. Olha aí, os policiais civis algemaram esse grupo, já que trata-se de uma quadrilha perigosa. Apesar de que, no momento da prisão, ninguém ofereceu resistência. Olha aí, a movimentação chama a atenção aqui em Alcântara. Em 2 horas de operação, 6 suspeitos foram presos. Cristiano Maia Coutinho foi localizado em casa. Ele também não ofereceu resistência. A polícia descobriu que a quadrilha agia aqui em São Gonçalo e na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os criminosos cobravam 30% de juros ao mês. Com essa taxa abusiva, em apenas 6 meses, o grupo conseguiu arrecadar R$1,2 milhão. Deixa eu dizer aqui, a imagem que está aqui é a imagem de um segurança que vai na direção de um carro que acabou de praticar um sequestro. Quando eu cheguei aqui hoje, o Afonso Mônaco, eu não sei se eu já falei para você sobre o nosso Afonso Mônaco, que é o repórter mais antigo da história da humanidade, só superado pelo nosso Percival, mas a diferença entre o Percival e o Afonso é mínima, coisa de 270 anos, mais ou menos. O que acontece? O nosso Afonso conta. Você viu a quadrilha? Sabe da quadrilha que está praticando sequestros nos estacionamentos de shoppings em São Paulo? Eu digo, não tenho nem ideia. Ele disse, rapaz, os caras se passam por clientes, entram nos estacionamentos com carro. Lá no estacionamento eles escolhem as vítimas e as vítimas são levadas no próprio carro. Você sabia? Não tenho nem ideia. Ele disse, um dos criminosos seguia com o carro para ir orientando a quadrilha. E numa dessas, uma mulher conseguiu escapar com o carro em movimento. Está sabendo isso? Não tenho nem ideia. Resumo, o que acontece? O nosso Afonso aí ficou aborrecido, olhou para mim e disse assim, também você não sabe nada, né? Eu digo, não sei, mas vou saber, porque eu vou ver a sua reportagem. Coloca o nosso Afonso. Essa semana foi marcada pela imagem dessa mulher. Ela se joga de um carro para escapar de um sequestro relâmpago. Repare, essa é a cancela do estacionamento de um shopping. Mas ela não foi a única vítima. Esse rapaz está muito assustado. Ele tem 20 anos, é comerciário, foi vítima de sequestradores no estacionamento do mesmo shopping. A gente acha que é um lugar seguro e acaba ficando com medo, né? Assim que o rapaz entrou e parou o carro,
foi rendido por um assaltante armado. Quietinho. O jovem foi empurrado por outros 2 criminosos para a parte de trás do carro. Ele foi colocado no assoalho, atrás do banco de passageiros, e coberto com uma blusa. Depois, eles saem com o carro. Aí eles rodaram 40 minutos comigo dentro do carro. Os criminosos roubaram R$130, o relógio e o celular do rapaz. Não usaram o cartão de banco dele. Depois, ele foi deixado em um lugar isolado, vigiado por 4 pessoas. 4 tomando conta de você? Sim. E lá era um ponto de droga. Os outros assaltantes usaram o carro do rapaz para fazer mais roubos. Voltaram 2 horas depois. Entregaram a chave na minha mão e falaram assim: seu carro está no final da rua, some daqui. O jovem foi uma das vítimas da quadrilha especializada em sequestros relâmpagos, desmontada essa semana pela polícia. Os criminosos agiam principalmente em 2 shoppings aqui da Zona Sul de São Paulo. Neste aqui e também naquele outro. Quase sempre no começo da noite, armados, eles entravam nos estacionamentos, rendiam as vítimas e depois saíam para usar os cartões bancários delas. O delegado revela o método dos sequestradores. Eles usavam um carro prata para entrar no estacionamento. A ação era planejada e sempre em grupo. Outra vítima da quadrilha foi um médico de 33 anos. Ele ficou em poder dos assaltantes por quase 5 horas e teve um prejuízo de cerca de R$15 mil. Essas são imagens da noite em que o médico foi sequestrado. O carro prateado dos criminosos circula pelo estacionamento coberto do shopping. Em um dos corredores, ele passa em alta velocidade na contramão. O que os sequestradores não imaginavam é que esse carro prateado usado em tantos crimes seria definitivo para a polícia desmantelar a quadrilha. E o erro de um deles entregaria o bando. 7h15 da noite. É o início de mais uma tentativa de sequestro relâmpago. O carro prata dos criminosos chega na cancela de entrada. O motorista pega o ticket e avança normalmente. Em outro ponto do estacionamento, a vítima, uma mulher de 37 anos, sai do shopping. É observada pelos assaltantes enquanto caminha em direção ao carro dela. Quando chega perto do veículo, a mulher é abordada por 3 homens. Eles a colocam no banco de passageiros do carro dela e saem com o veículo. No boletim de ocorrência, a mulher revela que os assaltantes disseram que iriam dar uma voltinha. Mas alguém tinha testemunhado o sequestro. Era o motorista desse carro preto. Ele aparece nas imagens 10 minutos depois que a ação começou. O carro para na cancela de saída. O motorista avisa os seguranças sobre o sequestro. Permanece ali e bloqueia a saída. Um segurança aparece ao lado do carro e fala no rádio. Logo chega um outro. Um deles caminha para ver o que está acontecendo no estacionamento. O carro preto continua parado na saída. O segurança usa o rádio e corre em outra direção. Em instantes, ele volta correndo. Está armado. O carro roubado está saindo. Ele aponta a arma na direção do veículo. Vê a vítima no banco do passageiro e não atira. Como o carro preto bloqueia a saída, os criminosos desviam, passam em frente ao segurança armado. Ele aguarda uma posição segura e atira na traseira do veículo. Repare, é possível ver o momento do único tiro. O disparo não acertou o carro. Quando o carro roubado diminui a velocidade na cancela, dá para ver que a porta do passageiro se abre e a vítima pula do carro. Ela abriu a porta e se jogou. Ela conseguiu se jogar, ela sofreu uns ferimentos na perna e no braço, mas passa bem. Tudo muito rápido. Um instante e a mulher está no chão da calçada.
O carro dela vai embora. O segurança presta socorro. A mulher está desesperada, nervosa, continua na calçada. 2 minutos depois, enquanto a mulher é atendida por seguranças, o carro prata que os sequestradores usavam em todos os crimes aparece nas imagens. Ele se aproxima da saída. O veículo preto do homem que denunciou o sequestro ainda está lá. O criminoso, então, sai do carro prata. Está sozinho. Ele vai até a frente do veículo e retira um pedaço de fita isolante que adulterava a placa. Esse outro ângulo mostra que o rapaz age com calma. Depois, o criminoso vai para a traseira do carro e retira a fita também da placa de trás. O carro prata andava com placa adulterada para dificultar a identificação. Ele resolveu tirar porque ele percebeu uma movimentação estranha na portaria. Na sequência, o assaltante volta para o veículo, segue até a cancela de saída, mostra o ticket e espera ali, talvez pelo troco. De repente, ele dá uma ré. Um segurança aparece ao fundo, outro sai na direção do carro. Repare que o assaltante chega a abrir a porta, talvez com medo, mas fecha rapidamente quando percebe que não é abordado. Ele avança novamente em direção à saída. Fica parado alguns instantes na cancela, ao lado do segurança, com a mão estendida para fora. Nesse momento, um veículo da segurança do shopping passa atrás do carro. O assaltante olha para trás. Logo depois, sai do estacionamento. Com a chapa verdadeira do carro, a polícia localizou o Wallace Pereira de Melo, de 20 anos. É ele quem tira a fita da placa do carro. Preso em casa, Wallace entregou os outros comparsas. Daniel Gonçalves de Souza, de 19 anos, também está preso. Um menor de 16 anos foi capturado. Um outro menor ainda está foragido. Pela investigação da polícia, existem outros criminosos envolvidos e ainda não identificados. Com o grupo detido foi encontrada a arma usada nos sequestros, além de vários pares de tênis, celulares e um facão que servia para intimidar as vítimas. A polícia também espera que, com os assaltantes presos, novos casos apareçam. E você vai vendo a imagem que acaba de me chegar, 4 traficantes presos. Eles, o que eles fizeram? Os 4 foram matar traficantes do grupo rival. Eles estavam se preparando para matar o último quando a polícia chegou. Põe no cidade. O famoso estilo bandido folgado. Tem envolvimento com nada, não. Polícia em rua? Mas deve ter errado, né? Que eu mesmo não tenho envolvimento, não. Na delegacia, eles não quiseram muita conversa. Não tem nada a declarar, não. Mas a investigação apontou que se trata de uma quadrilha violenta e destemida. Áudios obtidos pela polícia revelam o plano para mais um ataque. A vítima seria um jovem que faz parte de uma quadrilha rival. Eu lembrei quem que é o tal do Playboy, moço. Eu tô louquinho na cabeça que esse vagabundo pegava na minha mão, moço. Vai eu, seu Diego, o Kaique lá e vai descer eu e o César ficar rodeando o quarteirão. E ele vai vir pegar na minha mão, vou sentar o pau, que modelo. O crime só não foi executado porque a polícia prendeu o grupo antes. Os 4 jovens já estavam sendo investigados na cidade, que fica a cerca de 50 quilômetros de Goiânia. Inhumas é considerado uma cidade pacata. Pouco mais de 50 mil habitantes e durante todo o ano de 2014 foram 7 homicídios. Só que esse ano começou bem mais violento. Em apenas 2 meses foram 5 homicídios, o que levou a Polícia Civil a organizar uma investigação maior para descobrir o motivo de tanta violência. No mês de fevereiro, a quadrilha matou um homem que teria denunciado o grupo à polícia. Em abril, foram 4 mortes seguidas. Em nenhum dos casos, os assassinos se preocuparam em esconder o rosto. A polícia descobriu que a onda de violência está relacionada à disputa pelo tráfico de drogas. É que aqui na cidade existem 2 bairros rivais onde a presença de traficantes é muito forte e todas as mortes foram relacionadas pela disputa de espaço.
4 foram presos e mais 5 estão sendo procurados, entre eles 3 menores. Segundo a polícia, o líder do grupo é Matheus Henrique de Souza, de 19 anos. O jovem tem 6 mandados de prisão em aberto por outros crimes. O jovem, eu tenho implicância. O cara é bandido, né? O jovem, né? O jovem só falta levar no colo para casa. Pensa no seguinte, os dois combinaram, né? Com o chefe deles, e aí disse assim: vamos nos vestir, só tem um jeito de prender eles, se a gente fingir que a gente é banhista. Aí, como assim? Nós, a gente tem que ir pra praia, como se a gente tivesse ido pra praia. E a gente tira uma onda de banhista. A gente vai prender esse tal de Tiago fácil. Põe a imagem. Olha aí, ó. Os dois estavam fantasiados, os 2 policiais estavam fantasiados de banhista para pegar no meio de uma praia, lá na praia de São Conrado. Eles foram prender esse aí no Rio de Janeiro, que esse aí é um dos caras que... Esse aí toma conta de um ponto de droga no meio da Rocinha. E durante o dia ele vai à praia para se bronzear. Agora ele vai ficar um pouco amarelo, porque cadeia deixa o cara amarelo rapidamente, pode ter certeza. E com cheiro de cadeia. Põe no Cidade. Disfarçados de banhistas, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio. Tiago Correia de Mesquita, de 22 anos, é acusado de tentar matar policiais militares da UPP da Rocinha durante confrontos na comunidade da Zona Sul. O rapaz, conhecido como TH ou Relíquia, é apontado como soldado do tráfico de drogas. O criminoso vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência da Polícia Civil desde que foi reconhecido por um PM com quem trocou tiros durante um confronto. Quando os investigadores receberam a informação de que o acusado tinha vindo passar a tarde aqui na praia de São Conrado, também na Zona Sul, eles resolveram agir. A ação da inteligência é importante para desarticular o tráfico na comunidade. Pensa no seguinte: José e Maria. José é bem mais novo que Maria, mas Maria não tem problema com isso. Ela vai se apaixona com ele e não sabe que ele já tinha sido preso. Depois vai descobrir. E ela acaba casando com ele. E tudo que o marido faz, ela acha bonitinho. Aí ele diz assim para ela: comprou meu cigarro? Ela disse: Zé, esqueci. Como é que é? Esqueceu? Você tá brincando que você esqueceu. Resumo. Ele foi lá e disse: você nunca vai mais esquecer. Eu disse: porra, você não vai esquecer que a partir desse momento você não vai ter mais memória. E pum, deu fim na companheira. Aí o que aconteceu? Acabou de dar fim, ligou para a polícia 3 vezes, dizendo: ó, vem me prender aqui que eu acabei com a minha mulher. Mas como é que é isso? Acabei com a minha mulher. Daqui a pouco ele ligou de novo: ô, meu amigo, ô, cara folgado, já avisei que vocês estão demorando demais para vir me prender. Vocês têm que me prender rápido, que eu já tô cansado de vir aqui. Alguma coisa teria acontecido, porque segundo a família de Maria, ele queria ficar mesmo com o dinheiro que ela tinha guardado no banco. Essa é que é a questão, a família. Mas aí é impressionante, porque ele ligou uma vez para ser preso, ligou a segunda vez para ser preso, na segunda ele reclamou. Ele disse: ô, eu já não aguento mais, eu matei, tô aqui, ainda só falta dizer, eu tenho medo de defunto. Põe no Cidade. O vídeo gravado com o celular é parte da história de José e Maria. Mas essa história está longe de ser um conto de fadas. Infelizmente, só essas fotos que ficou da minha mãe de lembrança. Eu mais que eu fico triste. E que os outros falam assim: nossa, você é igualzinho a sua mãe.
Como é que a minha mãe foi matada numa morte trágica? Vai ser muito difícil pra gente. No topo de um dos morros mais altos da cidade de Jundiaí, está encravada a comunidade Jardim Tamoios, cercada por outras 2 comunidades que ficam na lateral esquerda e também na lateral direita. Este é o cenário da tragédia. Aqui foi o local escolhido por José e por Maria para conviverem. O casal já estava junto há pelo menos 4 anos. Um relacionamento de vem e vai, onde os dois discutiam bastante. José sempre foi um homem muito ciumento e não aceitava as saídas de Maria com a própria família. Maria, no entanto, sempre insistiu na relação, mesmo com o marido extremamente violento. Maria chegou a ir à polícia, chegou a desabafar com parentes que José estava mais violento naquela semana. Pouca coisa foi feita. Mesmo registrando um boletim de ocorrência, o pior aconteceu. Maria acabou sendo assassinada dentro da própria casa, conquistada com tanto suor. A comunidade se fecha. Os moradores estão com medo de falar. A maioria não quer aparecer. Existem muitas crianças nesse bairro. Veja, a comunidade vizinha também está em silêncio. O crime ocorreu bem aqui, nos fundos dessa casa, alugada por um morador muito antigo, que está aqui há pelo menos 20 anos. Aqui são 3 famílias, uma na primeira porta, outra na segunda e a terceira casa, ainda com tijolos expostos, que seria coberto pela conquista de Maria. O trabalho duro da faxineira não foi suficiente para livrá-la do mal que aconteceu. José estava aqui, estava dentro da casa quando planejou todo o crime. Foi José quem a esfaqueou de forma tão covarde. E foi o próprio José, o assassino confesso, que ligou para a polícia. Lá nos fundos. Eram cerca de 2h30 da madrugada, quando o assassinato aconteceu. A vizinha ouviu o barulho, mas não imaginava que ali ocorria um crime. Eu só ouvi ela já agonizando, já, ouvi. Mas deu tempo de ouvir alguma coisa, tipo, socorro, me ajude, não, alguma coisa nesse sentido? Não, já na hora eu ouvi e já estava acabando já. Mas ninguém... No vídeo feito por José, em que os dois parecem apaixonados, dá para ver o local por dentro. A janela do quarto onde tudo aconteceu está fechada. Foi neste local que José surpreendeu a própria mulher de forma tão covarde. E o inimaginável aconteceria logo em seguida. Se você pensa que José saiu por este portão, seguiu pela pequena ladeira e sumiu, você se engana. José não fugiu da cena do crime. Ele permaneceu ao lado do corpo da mulher e foi o próprio José quem ligou para a polícia. Em menos de 15 minutos, uma viatura da PM chegou ao local. Entrou por aqui e seguiu pelo pequeno corredor até os fundos da casa. Foi quando se deparou com a cena da tragédia. Maria estava caída no chão. Havia sido arrastada pelo criminoso, que estava sentado no sofá, com as mãos sujas de sangue, como se nada tivesse acontecido. Ele ligou para a polícia militar, dizendo que tinha praticado o crime, tinha matado a esposa. A polícia militar se deslocou, um local de difícil acesso, inclusive nem o GPS conseguia encontrar. Ele retornou as ligações, dizendo, vocês não vão me prender? E o pessoal tentando que ele ficasse no local, porque eles estavam se deslocando. Ele ligou de novo, ele estava no portão da casa. José Faustino Ferreira foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Frente a frente com a polícia, o assassino da própria mulher deu um motivo fútil para o crime. Queria se matar, eu fui e matei ela. O cara trouxe cigarro para mim fumar, só isso. Mas havia, segundo parentes, outro interesse por trás da execução. Não muito distante de onde tudo aconteceu, moram as filhas da vítima. As filhas de Maria. Bem aqui, nesse condomínio simples, que fica também no Jardim Tupi. Nós já conversamos com elas, Tainá e Edna. E vamos tentar aprofundar o assunto agora, para saber de fato o que aconteceu. A sua mãe já vinha brigando muito com ele, né? O que estava acontecendo dentro da casa dos dois? Ele tem muito ciúme da minha mãe e
também. Ele já tentou matar minha mãe várias vezes. Por isso, quando a minha mãe trabalhava no cemitério, ele foi lá atrás da minha mãe com facão. Aí ninguém deixou... Perseguiu ela com facão? No serviço dela. Aí todo mundo chamou a polícia. Aí ele foi preso sobre da lei da Maria da Penha, né? Só que aí, igual eu falo, por que lei da Maria da Penha? Por que não prendeu ele quando ele foi atrás lá da minha mãe pra matar ela, né? Aí ele pegou e prendeu ele. Ele ficou máximo 3 dias preso. Aí soltaram ele. A minha mãe pediu pra morar aqui com o ex-marido dela. Aí ele deixou. Só que aí ele vinha aqui perturbar a gente, vinha com a faca atrás da minha mãe. Minha mãe trabalhava também. Minha mãe arrumou um emprego no UBS, começou a trabalhar lá. E ele vinha aqui perturbar a gente. O ex-marido da minha mãe não estava aguentando mais, né? Ele pediu pra minha mãe sair da casa dela. Aí ela saiu. Ela pediu pra morar na casa da outra amiga dela, que era a Fátima. Aí ela ficou morando lá uns tempos. Só que aí, como ele vinha tanto atrás dela, ela voltou a se encontrar com ele. Aí ela perdeu a chave da casa da moça. Ele foi no meu serviço, esse cara que matou minha mãe. Ele foi no meu serviço, dar a chave. Falou, Tainá, entrega pra sua mãe, que eu se encontrei com ela. E ela perdeu a chave da casa da moça. Falei, tá bom. Eu cheguei até a moça e falei, ó, Fátima, aqui tá a chave que a minha mãe perdeu da sua casa. Aí ela também não gostava dele. Falou, se a Maria tá simplesmente fazendo isso, eu vou falar pra ela não ficar na minha casa, porque eu não aceito ela ficando com esse cara, porque esse cara vai matar ela. Todo mundo alertava a minha mãe. A verdade é que a família de Maria nunca aceitou a convivência de José com a mãe. Edna, sua mãe inclusive chegou a desabafar várias vezes, né? Que queria terminar, que queria se livrar do relacionamento, mas ela não conseguia. Por quê? Porque ele ia atrás dela, ele só vivia atrás dela. E tipo, na sexta, quando ela tava na casa da amiga dela, a mãe dele foi atrás dela falando que o filho dela tinha mudado. Por isso que minha mãe deu uma chance pra ele, aí pra eles conversar, sabe? Mas ela não sabia que era uma armadilha. Aí deu o que deu. Ele é um assassino. Um assassino. Ele é um psicopata. Ele fez o que fez e agiu depois como se nada tivesse acontecido. Se eu pudesse, tava, sabe onde? Em Nova York. Ficou rindo. Além disso tudo, ele roubou o cartão da minha mãe. Roubou o cartão, roubou a senha e disse que o que o dinheiro não faz. Que essas horas não era nem pra ele estar aqui, era pra estar em Nova York, Estados Unidos, vocês cantam aí. Esse é o ponto. Vocês acham que ele fez tudo isso pra roubar o dinheiro dela? Sim, porque uma hora ele diz que ele fez isso por causa que ela tava com outro em cima da cama. Aí ele fala que ele fez isso porque ele pediu pra ela comprar um cigarro, ela não foi. E quando ele lembrou que ela não foi buscar o cigarro, ele ficou revoltado e matou ela mesmo. Então ninguém sabe qual a verdade. Maria havia acumulado dinheiro para comprar uma casa. R$12 mil. Quantia que está neste banco. Ela ficava falando pra mim, a gente vai ser uma família, Tainá. Eu, você, o Zé, que ela chamava ele de Zé, e os seus irmãos. Eu falava, não, mãe, não leva ele vai fazer uma tragédia na sua vida. E ela sempre falava pra mim, Tainá, ele não é o pior homem do mundo, ele vai mudar, eu amo ele. Não deu tempo. O DI Maria da Silva acabou assassinada enquanto dormia. Nestas fotos, Maria estava feliz durante a festinha do neto, de apenas 2 anos. Mas a felicidade nunca foi constante. Os momentos de terror vivenciados por Maria foram enfrentados por ela com muita coragem. Maria ainda amava José, mesmo depois de tantas ameaças e agressões. Ruth é uma grande amiga de Maria. Vivenciou, junto com ela, momentos importantes e momentos também de muita dificuldade. Ruth, na verdade, a Maria insistia nessa relação porque amava demais o Zé, né? Insistia bastante, eu ainda dei bastante conselho para ela. Ela estava morando na rua, não tinha onde morar. Ela é minha irmã de coração, que eu amo muito ela, muito amiga minha, então ela para mim é uma irmã. Aí eu dei apoio para ela viver na minha casa, até ela arrumar um lugar. Falei para ela, não se preocupa, pode ficar na minha casa até você arrumar um lugar. Esse momento que ela foi para a rua, a senhora não acreditava, né? Porque ela tinha condições de ter outro lugar. Tinha. Mas foi por conta dele? Foi por conta dele. Tudo pela cabeça da mãe dele. A mãe dele vivia sempre atrás dela, falando para ela voltar com ele, que ele tinha mudado, que ele não estava mais usando droga, e ela que acreditou. Ele tinha virado outra pessoa. Aí ela voltou. Como foi no domingo que ela foi buscar as coisas na minha casa, eu falei para ela, Maria, você não volta com o José, que ele vai acabar te matando. Aí ela falou para mim, não, Ruth, a minha sogra falou que ele mudou. Eu falei, Maria, pau que nasce torto, morre torto. Aí ela temou e voltou com ele, e foi o que aconteceu.
E tudo foi a armação da mãe dele, tudo. A mãe dele que ficou atrás dela, dando conselho para ela voltar com ele. Então, isso aí tinha armação. A senhora acha que essa questão do dinheiro que ela guardou durante tanto tempo também tem relação com o crime? Tem, porque eu falei para a Maria, você não anda com esse cartão porque vai acabar sumindo. E como foi, ele roubou e falou na cadeia que o que o dinheiro não faz, que era para ele estar no Havaí essa hora. Moradores, amigos, familiares, todos contam que esta foi uma tragédia anunciada. Por quê? Porque eu estava subindo para ir para São Paulo, que eu acordo de madrugada, e ele estava no meio do mato com uma faca. Eu peguei, escondido? Escondido no meio do mato, esperando ela e ele. Ele falou para mim. Aí eu tomei, desci da moto, põe no pezinho a moto, dei uma capacetada nele, consegui tomar a faca e falei para ele não voltar mais aqui. Aí mesmo assim, eu cheguei aqui, mostrei a faca pro ex-marido dela e falei para ele, cuidado que o Zé tá tentando te matar. Foi aqui neste cemitério que Maria trabalhou como faxineira por cerca de 1 ano. José entrou enraivecido por aqui. Não há seguranças no local. Subiu esta rua que dá na central do cemitério. No meio do caminho, iria surpreender Maria. Ele estava armado com um facão, bastante grande. Os colegas perceberam a ação do marido enfurecido, muito ciumento, e agarraram José. Maria se escondeu atrás de uma dessas árvores. Os amigos estão com medo de falar, mas contaram, longe da gravação, que José foi agarrado. Teve também a faca tomada das mãos e foi jogado no chão. Maria correu para se esconder mais uma vez. E José, depois disso, escapou. Por muito pouco, Maria, naquela ocasião, não foi assassinada. Maria alimentou o sentimento e sempre acreditou que José poderia se tornar outro homem. José conseguiu levar Maria ao extremo. A mulher chegou a abandonar a própria família e foi morar na rua com o companheiro. Durante pelo menos 5 meses, os dois viveram exatamente aqui. Com informações de moradores e das próprias filhas, nós conseguimos encontrar o local. Fica bem aqui, ó, ao lado desse terreno, que é uma propriedade particular, como indica a placa. Os dois construíram bem aqui, ao lado dessa árvore, um pequeno barraco. Ainda há restos aqui das telhas que foram utilizadas para cobrir o local. Estão bem aqui. Ainda há sandálias de Maria, aqui e no chão. Os chinelos de José, 2 dias antes da loucura, também ficaram aqui. Os dois utilizavam esse móvel, segundo os moradores, para dormir. Um colchão foi colocado sobre essa pequena mesa de centro e os dois descansavam neste local. É um ponto extremamente sujo. Existe muito entulho aqui no local, restos de construção como esta brita. Foi neste ponto que por pelo menos 90 dias os dois permaneceram. José, segundo os moradores, seria viciado em drogas, mas Maria alimentava um amor até doentio por ele e assim insistiu na relação. Maria, então, numa noite, segundo as próprias filhas, conseguiu convencer José a ir para um outro local. E foi nesse momento que os dois conseguiram alugar uma pequena casa nos fundos do terreno. A casa que seria marcada pelo assassinato. No sofá do apartamento onde moram, as filhas pedem justiça. Passaram a noite em claro depois do crime que roubou a vida da mãe, que as duas tanto amam. Fala daí. E a gente agora vai ficar assim, ó, sofrendo, achando que a minha mãe vai voltar. Minha mãe não vai. Mas eu, como sou mais velha, eu tô sentindo assim que a minha mãe tá dormindo. E uma hora ela vai acordar. Ela vai acordar e vai viver a gente, sabe? Mas se no caso de Maria, José já está preso, aqui temos uma outra história. O homem que você está vendo não está preso. Ele chama-se Zaqueu. E a mulher que está ao lado dele chama-se Jusilene. A imagem que você está vendo é o local onde Jusilene e Zaqueu hão de se conhecer e hão de se despedir. E a imagem que você está vendo dessa mulher pintada, com a boca tampada,
era exatamente o que Zaqueu fazia com Juscelene. Naquele dia, no dia primeiro em que eles se encontraram, Juscelene teve uma certeza. Zaqueu era um homem que a levaria para o resto da vida com todo amor. Juscelene caiu numa cilada. Qual? Eu volto já. Para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, eu desejo uma excelente noite. Me dá imagens do comandante Hamilton, por favor. O que nós estamos vendo durante um bom tempo e a imagem que nós estamos vendo aí nesse momento é uma imagem gravada. A polícia cercou toda uma área muito grande aqui na Grande São Paulo, em Osasco. Osasco que eu e você sabemos que foi onde teve uma execução junto com a outro município de Barueri. Há 3 semanas, uma execução em série que levaram à morte 19 pessoas. Pois aí, em Osasco, a polícia chegou, havia informação de um assalto a uma casa. Um vizinho teria visto bandidos pulando, a casa não foi assaltada. Os bandidos que pularam passaram reto e direto, apenas passaram pelo terreno. A polícia cercou absolutamente tudo, mas os bandidos acabaram escapando. Então, só para dar um fecho na história, corta para mim. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma excelente noite. Fique com Deus, um forte abraço. Amanhã nós nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Uma boa noite. E nós falávamos, eu e você, sobre Zaqueu e Juscelene. E nós falávamos, né? Juscelene também tinha um apelido de Preta. Ela é uma mulher que trabalha muito. Ela trabalha num bar, esse é o maior trabalho dela, onde ela mais se aplica, mas ainda nas horas vagas ela faz as unhas e tal, das amigas, das moças do bairro, enfim, trabalha como manicure. De repente, ela conhece Zaqueu, os dois começam a dividir a mesma casa. Vão morar juntos, só que Juscelene não sabe um segredo de Zaqueu. Ele é viciado em drogas. E ele passa a tomar dinheiro cada vez mais de Juscelene. Inclusive, indo ao local onde ela trabalha para tomar dinheiro da mulher. E ela fica com vergonha, mandou ele embora. E seria o fim, não só do relacionamento, como dela, de uma história que começa assim. Quando Zaqueu chega de viagem, o primeiro objetivo que tem é encontrar uma mulher que o sustente. E é só chegar num boteco que ele resolve o problema. A solução é Juscelene. Pensa numa moça trabalhadora. Como balconista de bar, ela sustenta as 2 filhas. Zaqueu conta uma história triste. Diz que acaba de chegar de Minas Gerais, que vai tentar a sorte em São Paulo. Na conversa, ele chega a chorar. E o coração de Juscelene dá abrigo ao homem. 3 anos sem emprego lá em Minas, tentar a vida aqui em São Paulo. Uma pena que eu... Juscelene está solteira. E além de hospedar o homem, ela também passa a dar cama, roupa lavada e principalmente sapeca iaiá. Vou fazer uma massagem em você, que tal? Você não tá cansado, não? Peraí, vou tirar o tênis. Vou tentar um pouco, tá? Zaqueu quase não acredita em como se deu bem. E tem mais. Ele ainda consegue esconder o passado. É que Zaqueu, além de não gostar de trabalhar, é viciado em drogas.
Com o tempo, passa a pedir dinheiro todo dia para Juscelene. Assim que eu arrumar um trabalho, eu te devolvo tudo. Vou te pagar tudo. Eu já escutei essa história 500 vezes. E vai além. Em vez de pedir, ele exige o dinheiro. É aniversário. Pô, você poderia me arrumar 20 reais? Ó, vou te arrumar 20 reais porque pra sua mãe eu já tô chegando perto do meu trabalho, tá bom? Tchau. Eu prometo que depois eu pago. Quando não consegue, rouba a esposa. Até que chega um ponto que Zaqueu obriga Juscelene a roubar o dinheiro do bar onde trabalha. Juscelene, é claro, diz que jamais faria isso. Só preciso que você me arrume mais um pouco de dinheiro, só mais um pouco. Agora, famoso, eu não tenho mais dinheiro. Meu, eu sei que tem dinheiro aqui se você tá sem dinheiro aí, mas ali no caixa tem dinheiro. Você tá louco? Eu trabalho há anos aqui. Naquele dia, ela está no trabalho quando Zaqueu aparece. Ele quer dinheiro, todo envergonhado. Juscelene pede para ele ir embora. Os dois discutem. Zaqueu sai, mas antes promete que vai se vingar. Presta atenção no que eu tô falando. Você vai se arrepender depois, tá? Vai se arrepender. Quando Juscelene chega em casa, encontra Zaqueu completamente drogado. Os dois discutem. Ah, de novo o quê? Para de encher o saco, meu. Você continua usando essas coisas? Já falei pra você parar. Ó, fala direito comigo, tá? Eu não gosto de ser desafiado por mulher, tá ouvindo? Eu não tô desafiando, tô falando pro seu bem. Peraí, baixa o tom de voz pra falar comigo. Eu já tô estressado aqui, nervoso, e você vem gritar comigo aqui. Estressada tô eu. Todo dia você usando esse negócio. Ele ataca a mulher e foge. O corpo de Juscelene é encontrado debaixo de uma escada. Porque o que eu vi lá não foi o que ninguém me falou, eu vi. Eu não desejo pra ninguém. A mãe de Larissa foi assassinada. O local onde morava, o bar em que trabalhava, tem em comum a mesma comunidade onde conheceu o assassino, Zaqueu Hélio Antoniassi. Ela só vivia aparecendo roxa. Ligava pra minha irmã que tinha caído, falava que tinha caído, que estava toda roxa, estava toda machucada, que assim que desse um tempo ela vinha aqui. Ele veio de Minas Gerais 1 ano atrás. Tem um passado nebuloso. A ironia é saber que a manicure conheceu o homem que a matou no bar em que trabalhava. Esteve ali no último dia em que foi vista. Aí ele queria, na verdade, que ela arrumasse dinheiro comigo para dar para ele. Ele queria dinheiro? Queria. As filhas acreditam que tudo estava armado. Planejou tudo, não tem. Moço, não tem como. Não tem como. Sabe a periculosidade do monstro desse? Não tem como. A cena do crime está a cerca de 5 metros da porta de entrada, que fica ali no andar de baixo. É preciso subir um nível de escadas para chegar a este ponto, onde está uma pequena sala e também a cozinha. Aqueles pneus foram utilizados para encobrir o cadáver. Foram colocados neste local no momento em que a Polícia Civil esteve aqui para periciar a cena do crime. Os policiais foram além. Descobriram que aqui, neste ponto, esse sofá encobria o buraco onde o corpo estava escondido. E a casa está completamente revirada. É preciso pular os objetos que estão espalhados pelo chão, justamente, segundo a investigação, por conta de uma briga que aconteceu neste mesmo local. Discussão que, segundo a polícia e os familiares, foi presenciada pela criança, a filha de apenas 8 anos do homem que é acusado de assassinato. O corpo de Juscelene estava escondido aqui. É um buraco que fica embaixo da escada que dá acesso aos quartos que ficam um andar acima. Cerca de 1 metro quadrado, não muito mais do que isso. Um espaço apertado, usado pelo assassino para esconder o corpo da vítima. Ele acreditava que ninguém fosse encontrá-lo aqui, muito menos há 2 dias e que tudo aconteceu. Minha filha ia comprar pão e via ela pela janela, aí fazia assim, aí nós ainda viremos. Você vai morrer aí trancada, preta? Aí ela balançou a cabeça que estava trancada. O sobrado se transformou em prisão. Foram 4 meses de terror, dizem as filhas.
A manicure era conhecida como Preta, querida pelos amigos por ser uma mulher divertida. Quanto mais degraus acima, mais se calcula pelo que a vítima passou. A casa está completamente revirada, não apenas na cena do crime. Este aqui é o quarto do casal, que está no andar de cima. Não há uma única peça no devido lugar. A TV está ao contrário, as gavetas, as roupas, outros objetos espalhados pela cama e também pelo chão. Veja a grande quantidade de roupas que está bem aqui, até no corredor que dá acesso ao banheiro. Todos esses indícios, para a polícia, são mais provas claras de que uma dura briga, uma discussão muito violenta aconteceu bem aqui, minutos antes do assassinato. Ela não fazia mal pra ninguém. Quando vinha, tentava agradar a todos. Queria fazer comida pra todo mundo. Ela não tinha maldade. Reunida, a família espera notícias do IML para poder enterrar o corpo da manicure de 39 anos. Juliana e Larissa acreditam que a mãe se calou e sequer procurou ajuda na polícia porque estava sendo ameaçada pelo marido. Acho que ameaça até próprios filhos dela, porque não tem explicação. Como que a pessoa não consegue sair fora de um cara que bate nela todos os dias? Com medo de denunciar Zaqueu, o silêncio favoreceu o criminoso. O depoimento da menina, filha de Zaqueu, é substancial. É o relato fiel da sequência de fuga. Quando ela acordou, de manhãzinha, ela falou pro pai: pai, a tia tá sangrando debaixo da escada. Aí disse que ele falou: deixa ela que ela está dormindo. O que ele fez não tem. Não tem. Eu fico tentando, eu não consegui dormir. Sabe, vendo o rosto daquele moço. Por que ele fez isso com a minha mãe? E me dá a imagem desse, por favor. Pode soltar a imagem. O homem que você está vendo, você vai vendo o momento exato em que ele chega preso. Ele foi trazido para por um amigo, para trabalhar aqui em São Paulo. Os dois discutiram. Ele esperou 3 anos, exatos 3 anos, para se vingar do amigo. Como? Põe no Cidade. A imagem mostra uma correria dentro da padaria. Um homem baleado invade a área reservada aos padeiros e se esconde atrás de um balcão. Veja que os funcionários do comércio e o padeiro saem correndo. Em seguida, um segundo homem aparece com a arma na mão e vai para os fundos da padaria. Neste momento, Antônio Anjos da Silva, de 52 anos, que estava ferido, tenta fugir. A gravação também mostra o atirador deixando a padaria e caminhando tranquilamente pela calçada. É Idelson Correia de Miranda Cruz, de 43 anos, que confessou o crime e está preso. Vítima e acusado eram amigos. Foi Antônio que buscou Idelson no interior da Bahia para trabalhar com ele em uma oficina mecânica. Mas com a arma na mão, Idelson se desfez da gratidão e, a sangue frio, disparou contra o amigo. Segundo a polícia, os dois não se falavam havia cerca de 3 anos por causa de uma briga. O delegado conta que naquela discussão, Antônio, que agora está morto, havia levado a melhor. Em questão de 3 anos, houve uma briga num bar entre eles, onde o autor acabou tendo um braço fraturado pela vítima, numa briga com um taco de bilhar. Mesmo com o passar dos anos, Idelson não perdoou Antônio. Ao chegar à delegacia, ele ficou em silêncio. Desempregado, o homem que atirou e matou o próprio amigo desistiu da fuga porque não tinha para onde ir. 500 milhões de reais. Põe a imagem para mim. Esse é o maior assalto que aconteceu no centro de São Paulo, na Avenida Paulista. 500 milhões de reais. O que aconteceu? Um assalto ao Banco Itaú no fim de semana. 4 anos se passam. Agora o roubo acaba de completar 4 anos. Os promotores têm a certeza de que policiais civis estão envolvidos. Inclusive seguiram um que comprou uma mansão nos Estados Unidos. Até agora, nenhum policial foi preso, apenas
Bandidinhos de quinta categoria. Põe no Cidade. Um assalto sofisticado. Complexo. Como nunca se viu em nosso país. Aquele típico roubo de filme, né? Nós tivemos tanto pessoas que declararam que tiveram em torno de 800 mil reais levados, como alguns que chegaram a 6, 7 milhões. Nos últimos anos, poucas informações foram divulgadas. Faltavam várias peças deste quebra-cabeça. Apenas a polícia e os próprios bandidos sabiam realmente o que aconteceu naquela noite. Você vai ver agora o resultado de 3 meses de investigação. Um trabalho que envolveu dezenas de profissionais, todos com o único objetivo: mostrar pela primeira vez como foi o maior assalto do Brasil. No dia em que roubaram joias e dinheiro de 142 cofres particulares, os ladrões tentaram destruir o conteúdo das câmeras de segurança, as provas que poderiam incriminá-los. O banco só conseguiu recuperar essas imagens diretamente na memória do computador, 20 dias depois do roubo. Nós tivemos acesso com exclusividade a esses vídeos. Eles estavam totalmente fora de ordem e com a velocidade alterada. Foi preciso montar um quebra-cabeça para entender o crime, que até hoje continua cercado de mistério. Banco Itaú, agência 262, Avenida Paulista, bem no centro financeiro de São Paulo. Esta câmera mostra as 2 entradas do banco. No canto esquerdo, ficam os terminais de autoatendimento, onde clientes podem entrar a qualquer hora. Do oposto, fica o restante da agência, que está fechada. Aos sábados e domingos, apenas funcionários do banco com autorização prévia podem entrar nessa área. O circuito de segurança registra tudo o que acontece no saguão, por 3 ângulos diferentes. As câmeras também mostram as áreas internas do banco, onde a entrada é ainda mais restrita. Esta sala, por exemplo, serve de passagem para o subsolo do prédio, onde ficam a tesouraria e os cofres, uma área onde pouca gente poderia entrar. Os cofres particulares são alugados para clientes que querem guardar objetos de valor. Como seria possível entrar no local tão protegido? Que tipo de criminoso teria coragem e capacidade para roubar um banco em plena Avenida Paulista? A polícia não tem dúvida. O assalto só seria possível com alguém de dentro, um funcionário da agência. Este é Nivaldo Francisco de Souza, o vigilante que trabalhava naquele sábado, 27 de agosto. Teu turno lá era que horas? Das 19 às 7. Nivaldo era um dos integrantes da quadrilha. Foi convencido a participar do assalto 3 meses antes. O primeiro passo para colocar o plano em andamento foi seguir o vigia Nivaldo. Assim, os criminosos descobriram que ele morava neste bairro e frequentava este bar. A primeira abordagem aconteceu aqui dentro. Os bandidos conseguiram seduzir o segurança. Disseram que se tudo desse certo, ele nunca mais teria que trabalhar na vida. Antes de invadir o banco, a quadrilha espera escurecer. À noite, com ruas vazias e quase sem clientes, seria o momento ideal para agir. A data, o horário e o plano dos criminosos já tinham sido combinados previamente com o vigia da agência, que naquela semana pediu para trabalhar justamente no sábado à noite. 7h32. As imagens do circuito mostram o vigia Nivaldo andando de um lado para o outro no saguão. Parece ansioso, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Ele vai até os caixas eletrônicos, recolhe papéis, não consegue ficar parado. 8h10. 3 homens chegam e batem na porta da frente da agência.
Um deles veste uniforme de operário. Outros suspeitos com a mesma roupa são flagrados do lado de fora da agência. Estas são as primeiras imagens dos ladrões. Repare que o vigia vai até a porta, conversa com o grupo pelo vidro e volta com um papel na mão. O plano é fingir que os bandidos são trabalhadores e que vieram fazer serviços de manutenção na agência. Logo depois, Nivaldo faz uma ligação para a central de monitoramento do banco. Eles querem que a empresa de segurança acredite na farsa e autorize a entrada dos falsos operários. Nós também tivemos acesso à gravação da conversa entre o vigia e a atendente. Boa noite. Boa noite. Eu tenho um funcionário aqui, Manuel Cândido Pereira. Você é vigilante? Eu sou vigilante. Não conta. Seu nome, por favor? Nivaldo Francisco Souza. Nivaldo está nervoso. Confunde o nome da própria empresa. Qual que é a sua empresa, Nivaldo? É CFJ. CJF? Isso. Qual que é a agência que o senhor está? É Itaú Paulista, Banco Itaú. A conversa é interrompida por batidas no vidro da agência. Atrapalhado com a situação, o segurança troca o nome do falso funcionário. Nivaldo, qual que é o nome dele? É Manuel Joaquim Pereira. Quiser ir atender lá, enquanto eu estou procurando aqui? Tá ok. Neste momento, já são vários bandidos esperando na porta do banco. Um deles até espia pelo vidro o que está acontecendo. O vigia está preocupado. Por alguns instantes, se esquece da ligação e fala com os criminosos aglomerados na porta. Oi, Nivaldo. Eu posso. Casa pra mim, sabe disso que eu não sabe. Não posso. Alô? Me conhece lá, meu. A funcionária fica desconfiada. Quer confirmar os dados passados pelo vigia, mas ele se atrapalha mais uma vez. O nome da empresa é PABC? Não, é PAB. PBA, isso. Não, também não tenho, viu? Com tantas informações erradas, a atendente toma uma decisão. Não autoriza a entrada do bando, mesmo com a insistência de Nivaldo. E aí, como é que eu faço? Não libera. Estão aqui batendo no vidro aqui. Não libera. Tá, ok. Depois da ligação, Nivaldo fica em dúvida. Tem medo de que o assalto dê errado e ele acabe preso. Mas os criminosos pressionam. Um dos homens vestido de operário vai até o vidro lateral e faz um gesto ameaçador para o segurança. Um ultimato para que ele colabore com a quadrilha. Do lado de dentro, Nivaldo agora está tenso. É neste momento, às 8h30 da noite, que mais um bandido entra em cena. Ao contrário dos outros, ele não veste uniforme, usa roupas pretas. Ele vai até o vidro que separa os caixas do restante da agência, se abaixa e passa algo por baixo da divisória. Do outro lado, Nivaldo pega o envelope. Veja por outro ângulo. Segundo a polícia, no pacote estava um chip de celular. Desta forma, a quadrilha poderia conversar à vontade com o vigia. De volta ao saguão, Nivaldo tira algo do bolso de trás e liga o telefone. Do outro lado do vidro, o mesmo homem de preto também fala ao celular. O homem de preto se chama João Paulo dos Santos. É o mentor do assalto.
Às 10h30, aparece mais uma pessoa, um homem de boné branco, que passa pelos caixas e se aproxima do vidro lateral da agência. Ele conversa com o vigia na porta. Neste momento, o plano da quadrilha parece voltar aos trilhos. Com a pressão dos bandidos, o segurança volta atrás e decide ajudar. Mas toda a negociação acaba atrasando o início do roubo. A quadrilha só consegue entrar no banco pouco antes da meia-noite. 11h50. Os bandidos quebram o vidro da rua lateral. Por este ponto, fora do alcance das câmeras, o primeiro integrante da quadrilha entra na agência. O equipamento grava o momento em que ele aparece no saguão. O vigia Nivaldo fala ao celular. Atrás dele, o homem de boné branco passa pela área restrita a funcionários. A imagem é captada por vários ângulos. Ele vai até a entrada da agência e abre a porta para dois comparsas. Um homem de boné preto e outro de camisa vermelha. Os dois entram e andam tranquilamente pelo saguão. Já sabem o que tem que fazer. A porta da frente continua destrancada. Caminho livre para os bandidos disfarçados de operários. O banco agora está cheio de criminosos. Um deles arrasta um móvel em direção às câmeras de segurança. O vigia Nivaldo fecha a porta de vidro e as câmeras são viradas para o teto. Os caixas eletrônicos também são desligados pelos criminosos. Uma a uma, as telas se apagam. Os clientes entram para sacar dinheiro e vão embora quando percebem que os terminais não funcionam. A quadrilha não quer ninguém por perto. Repare com atenção nesta imagem. É a sala de monitoramento de agências do Itaú. Nela podemos destacar 3 pessoas. São funcionários da empresa de segurança. Só que um deles não trabalha só para o banco. O rapaz que aparece em pé é Kleber da Silva Pereira. Foi ele quem facilitou o acesso dos criminosos aos cofres. Os policiais que investigaram o crime analisaram o comportamento de Kleber naquele dia. Ele começou a trabalhar às 2 da tarde, mas não realizou nenhum atendimento até às 9 da noite. Teria ficado o tempo todo prestando atenção nas ligações recebidas pelos colegas. A participação de Kleber no assalto começa às 8h35 da noite de sábado, 3 horas antes da entrada dos bandidos na agência. Uma funcionária recebe um chamado na central. A ligação pedia o desligamento dos alarmes de uma agência no Rio de Janeiro, que estava em obras. A atendente é esta mulher, que prefere não se identificar. Como é que ele se identificou? Como é que a senhora sabia que era do Rio? Porque a gente pega os dados dele, a gente tem uma senha que a gente troca e ele fala, eu tô na agência tal. E bateu? Tava tudo certo. No dia do crime, a atendente checa os dados do banco e repassa o pedido para um colega na mesma sala, o segundo funcionário. O rapaz é responsável pelo desligamento de alarmes. Ele checa as informações na planilha. É exatamente neste momento que Kleber entra em ação. Ele está em pé, atrás dos 2 colegas. Observa atentamente o que eles fazem no computador e memoriza as informações. Ele ficou muito tempo, tipo assim, me observando se eu ia levantar do lugar. Porque ele queria fazer a operação da minha máquina. A senhora está falando de quem? Do Kleber. Do Kleber. Assim que os outros funcionários terminam o trabalho, Kleber volta ao seu computador.
O comparsa da quadrilha inverte os dados da planilha. Resultado, em vez da agência no Rio de Janeiro, o sistema desliga o alarme da Avenida Paulista. E então, sem que ninguém perceba, Kleber usa um celular. Pelo telefone, ele avisa os criminosos que o caminho para o cofre está livre. O vigia vai de novo até a porta e libera a entrada de mais ladrões. Os criminosos partem para a área dos cofres. É quando as luzes se apagam. As câmeras não gravaram a ação nos cofres. Neste roubo, a quadrilha atirou no que viu e acertou no que não viu. O alvo, a princípio, era este cofre, que guardava o dinheiro do movimento da agência. Mas a estrutura de metal era bem mais grossa do que os ladrões imaginavam. Eles não tinham ferramentas para abrir. Foi aí, então, que esta porta de aço chamou a atenção dos criminosos. Uma estrutura tão forte deveria esconder coisas valiosas. Como também não dava para arrombar uma porta tão robusta, eles decidiram abrir um buraco na parede. Assim que entraram, a surpresa: uma sala cheia de pequenos cofres, do chão até o teto. Quando começaram a abrir, outra surpresa: as gavetas estavam cheias de joias, relógios e dinheiro. Muito dinheiro. Os criminosos têm à mão peças de valor inestimável. Um tesouro escondido embaixo da principal avenida de São Paulo. Pedras preciosas, brilhantes, joias de vários quilates. Os cofres também estão cheios de relógios e muito dinheiro. A sorte parece estar a favor dos bandidos. O roubo até aqui deu mais certo do que eles previam. A quadrilha passa a madrugada inteira no subsolo do banco, abrindo um cofre atrás do outro. Ninguém arreda o pé. Eles chegam a pedir pizza dentro da agência. Mas quando o dia amanhece, a quadrilha tem um problema inesperado. 7h da manhã, o outro vigia está a caminho para substituir Nivaldo. Os bandidos pretendiam terminar tudo antes da chegada dele, mas agora o plano mudou. O funcionário é rendido por 2 homens. O vigia é amarrado e trancado em uma sala do banco. Sem mais nenhum imprevisto, a quadrilha finalmente termina o roubo às 9h40 da manhã. As câmeras do estacionamento do prédio mostram a entrada e a saída de um veículo branco, o carro da quadrilha. 20 minutos depois, uma viatura da PM aparece. O vigia Nivaldo, fingindo ser vítima dos bandidos, foi quem chamou a polícia. Mas é tarde demais. 142 cofres particulares estão arrombados. Quem são as pessoas que perderam milhões no maior roubo da história do Brasil? Era a herança de vocês que estava guardada lá. Todo, exato. As irmãs Cristina e Rosimei Atala ainda lembram como se fosse hoje. A minha irmã me deu a notícia por telefone: olha, o cofre da mamãe foi assaltado, o banco tal foi assaltado e foi tudo. Elas são herdeiras de uma das famílias mais ricas de São Paulo. As duas nasceram em um casarão na própria Avenida Paulista, onde hoje fica o prédio da Federação das Indústrias de São Paulo. O avô delas, dono de fábrica de tecidos, foi quem doou para o Corinthians o terreno onde foi construída a sede do clube no Parque São Jorge. Dá para calcular o quanto vocês perderam em valor? Eu acho que não dá. Não, porque eu acho que o pior é o valor emocional. A Justiça de São Paulo fez um cálculo. O prejuízo pode chegar a 500 milhões de reais. O valor supera o montante levado do Banco Central de Fortaleza em 2005.
Naquela ocasião, os ladrões furtaram 165 milhões de reais. Dos 142 donos de cofres no banco, apenas 13 prestaram queixa à polícia. Por que eles não reclamaram os objetos roubados? O que esses clientes tinham a esconder? Neste vídeo gravado pela polícia, o vigia Nivaldo Francisco de Souza admite a participação no crime. Ele trabalhava havia 6 meses na agência da Avenida Paulista. Dias depois do crime, ele foi entrevistado com exclusividade pelo repórter Jesus Mosquera. Inventou detalhes de como teria sido surpreendido pelos assaltantes. Sem saber o que as câmeras tinham gravado, Nivaldo criava as histórias. E aí, quando eles saíram, já te deixaram livre lá no... Amarrado. E aí você conseguiu soltar a amarra? Soltei porque era um era gravata, o outro era uma blusa, né? Aí eu abaixei a cabeça e desatei o nó com os dentes. A polícia não demorou muito para descobrir a farsa. O vigia deu com a língua nos dentes. Nivaldo finalmente contou como foi convencido a participar do roubo. Falaram que eles iam entrar lá, que já estavam me investigando. Já sabia o horário que eu saía, sabia o horário que eu chegava em casa. Conhecia minha esposa, conhecia meus filhos. Pressionado pelos policiais, ele entrega os comparsas, um a um. Quem falou que você estava lá? Cabeludo, magro, cabelão comprido. Segundo a polícia, o criminoso de cabelo comprido é Alessandro Fernandes. Na época da prisão, parentes de Alessandro disseram que ele era inocente e até agrediram os jornalistas. Pode, né? Não pode, né? É o quê? É desacado? Ele pegou o senhor na sua rua de novo? Na minha rua. Ele estava em companhia de quem? Um rapaz branco de boina. João Paulo dos Santos nega até hoje, mas é um dos chefes da quadrilha, segundo a polícia e a justiça. O combinado era para a pessoa abrir a porta... Para eles entrar, né? Para eles entrarem Só que eu não abri. Como é que eles iam estar vestidos? De roupa de operário. Tá certo. Capacete. Tudo que nem era um operário. E eles falaram a respeito do alarme, o que eles disseram do alarme? Eles falaram para mim, os alarmes, quando a gente entrar, os alarmes vão todos desligados. O analista Kleber da Silva Pereira também foi preso e condenado. No dia da confissão, o vigia Nivaldo explicou como foi seduzido pelos ladrões. Falou que o senhor ia ganhar o quê? Falou que eu ia ficar rico. Nunca mais precisava trabalhar. Só que depois do assalto, os bandidos sumiram. Para tentar descobrir o que realmente aconteceu, nossos repórteres vão até a casa do vigia em um bairro humilde, na zona norte de São Paulo. O simples fato de citar o nome do segurança já provoca hostilidade dos moradores. Por que você tá jogando pra cima lá? Você sabe onde é? Então faz seu trabalho. Não se envolve não com assunto não aí. Se envolve não. Se envolve não. Não, filho, você perguntou pra... Você nem precisa passar nervoso. Eu falei, não precisa não, vou passar nervoso com isso aí não. Isso aí é ave de rapinha. Mas deixa eles, a gente resolve já. Eu resolvo o bug rápido. De boa aí. Sem qualquer motivo, o homem xinga a equipe de reportagem. Eu tô te agredindo, ave de rapina, não falei nada de rapina, filho. Vocês são tudo corja. Vou ter uma corrente a ver só. Se envolve não. Você quer saber se eu vou agredir? Você quer saber se eu vou agredir? Puxa a mão de você, só. Pode segurar nessa Manuel. Você não tá me bom. Vai pra lá. Não, tira a mão de mim. Não vou tirar a mão de você. Não, aí, galera. Henrique, você tá doido. Você tá doido. Vem pra pegar. Depois da confusão, a nossa equipe vai embora sem falar com ninguém. O vigia Nivaldo, o analista Kleber e os assaltantes João Paulo e Alessandro foram condenados a 18 anos e 8 meses de prisão. No mesmo julgamento, outras 8 pessoas acusadas de participar do assalto milionário foram absolvidas. Este promotor, que trabalhou no caso, acha impossível que os 4 condenados
sejam os únicos responsáveis pelo crime. E uma nova denúncia confirma a suspeita do promotor. Policiais civis também teriam participado do assalto milionário e, com parte do dinheiro roubado, compraram um imóvel na cidade americana de Miami. Por que apenas 4 pessoas estão presas? Onde foram parar os milhões em joias, relógios e dinheiro? Respostas que os bandidos não querem dar e que a polícia também não conseguiu descobrir. O assalto da Paulista vai ficar nos registros policiais como o maior roubo da história do Brasil. E os bandidos não abrem a boca na cadeia por uma razão. Porque sabem que se eles falarem, morrem ali mesmo. Nem perca tempo. Leonardo e Keliane, nós mostramos esse aqui na semana passada e eu mostrei a foto, ele matou a namorada de 18 anos. E se você conhece esse homem, pois bem, ele já está, se a imagem mostra, ele já está atrás das grades, olha ele aí. Ele acabou se entregando com medo de morrer. A história foi assim. Na cidade onde o casal mora, todo mundo sabe da fama de valentão de Leonardo, que não trabalha e vive de bicos. Ele costuma bater em mulher. E todo mundo sabe também que Keliane é a próxima vítima. Tá escondendo aí? Adivinha? Só ela ainda não percebeu. É que Leonardo disfarça bem. Ainda mais nesse começo de namoro. Ele faz questão de pagar as contas, dar presentes e tudo que Keliane pede, ele dá. Tadinho de ouro. Obrigada, amor. A garota também faz de tudo para agradar o namorado. Aceita até tirar fotos eróticas e gravar o sapeque aiá com o celular. Mal sabe Keliane o quanto ela vai se arrepender disso. Aí, que legal. Dá licença um pouquinho. Ela trabalha de dia como secretária no escritório de advocacia e à noite ela estuda. Com o tempo, o relacionamento do casal começa a ficar desgastado. Leonardo passa a implicar com qualquer coisa e, claro, bate na namorada. Eu comprei a bolsa pra você andar comigo. Isso mesmo. Vamos ficar andando passeando no shopping sozinho. Ela fica cheia de hematomas, mas não tem coragem de contar aos pais. Quando decide largar o namoro, Leonardo então piora e ameaça de morte. Eu te trato do jeito que você merece. Keliane finalmente toma coragem e conta aos pais sobre o inferno ao lado do agora ex-namorado. Nossa, não se preocupa. A gente vai resolver isso. Eu tô com medo, pai. O que ela tá querendo com você? Fica me ameaçando, falando que vai me prejudicar nas redes sociais. Mas o que você fez? Você tirou foto com ele? Leonardo também passa a exigir dinheiro. Diz que ela deve ressarcir tudo o que ele gastou durante o tempo em que namoraram. E Keliane chega a pagar R$1.000 ao ex para ter sossego. Mas não adianta. Então, põe aqui. Toma seu dinheirinho, toma. Tá? E some da minha vida, desaparece. Tá bom? Fala direito comigo, hein? Fala direito comigo, hein? Leonardo sempre a persegue. E quando descobre que ela já tem um novo namorado, dá uma surra em Keliane. Quem é esse cara que tava com você? É meu namorado, por quê? É o quê? Meu namorado. Que eu saiba, seu namorado sou eu. Ele rouba o celular da garota e tem os vídeos do casal no sapeque iaiá e espalha entre os amigos e parentes de Keliane. Lembra as fotos que a gente tirou? Leonardo, para com isso. Você tá ficando louco, Leonardo. Para com isso, Leonardo. Ela faz um boletim de ocorrência e consegue a tal medida protetiva. Leonardo tem que ficar a 500 metros da ex-namorada.
com ele. Eu tô preocupada porque ele tá me ameaçando, falando que vai colocar na rede social. Mas se tem uma coisa que Leonardo não se preocupa, é com a justiça. E muito menos com o risco de ser preso. Naquele dia, Keliane sai cedo para ir ao trabalho. No meio do caminho, percebe que está sendo seguida. Ela apressa os passos. Leonardo também. Ela pega então o celular e liga para a polícia. Pelo telefone, grita desesperada, pede ajuda. Diz que está sendo seguida e que vai morrer. O policial pede para ela ter calma e tenta saber o endereço onde Keliane está. Diz que vai mandar uma viatura, mas de repente, o silêncio. Keliane é alcançada por Leonardo, que está armado com uma faca. Ele ataca a garota, que chega a ser socorrida, mas não resiste. Leonardo Tales Batista, de 28 anos, se entregou à polícia depois de uma semana foragido. Quando souberam da prisão, dezenas de pessoas foram até a delegacia fazer um protesto pacífico. O homem foi encaminhado ao presídio de Itabira, onde deve ficar preso até o julgamento. Leonardo confessou ter matado a ex-namorada Keliane Alice de Oliveira. O crime aconteceu na cidade de Santa Bárbara, a 120 quilômetros de Belo Horizonte. Uma história de ciúme que terminou em tragédia. E da semana passada para cá, botamos 5 na cadeia, mostrando, se você viu esse homem, sei que, resumo, 5 na cadeia, ó. Agora tem o horário político, mas logo depois é a hora da novela da família brasileira, os 10 mandamentos. Tchau, minha gente, fique com Deus, um forte abraço, amanhã nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Boa noite.